Batman Cruzado Encapuzado foi uma das piores obras já realizadas pela DC pelo Batman na história recente, juntando um punhado de coisas ridículas como trocas de sexo e etnia de personagens, e até uma completa destruição da imagem de uma personagem que já não é tão boa, mas que os caras estavam de sacanagem, que é a Arlequina. Estruturalmente a premissa da obra é bastante simples, mostrar o Batman numa Gotham City dos anos 40 enfrentando seus característicos vilões e a corrupção que assola a cidade, enquanto que no background o terreno vai sendo preparado para o surgimento do Duas Caras. Poderia ter sido ótimo, mas foi péssimo. E se você quiser ver as minhas análises de cada episódio, tem a playlist completa aqui no canal, mas nesse vídeo eu vou mais uma vez fazer o trabalho da DC por ela e escrever uma história, ou no mínimo uma premissa muito melhor pro personagem. Já deixa aquele like brabo pra fortalecer e vamos pro que interessa. Existe uma fórmula base na composição dessa animação, que é desenvolver uma trama de longo prazo nos bastidores de cada situação, enquanto volta sua atenção para os eventos episódicos. Porque assim dá pra se manter um ritmo acelerado na história e uma grande variedade de vilões pro Batman enfrentar, então pra começar vamos manter isso. Afinal, uma fórmula bastante útil para esse tipo de produção, inclusive é benéfico justamente para que haja uma maior rotatividade de vilões que são enfrentados pelo Batman. É evidente que todos aqueles elementos ridículos como mudanças de etnia e gênero vão ser revertidos para o estado original, inclusive muitos daqueles personagens eu sequer vou precisar. E como é uma Gotham situada nos anos 40, não haverão policiais mulheres em parte alguma, afinal uma característica da época, exceto por uma personagem que faz sentido eu manter por perto para poder trabalhar com mais de um núcleo de investigação. Essa história se passa numa Gotham em tempos de eleições, onde o atual prefeito quer se reeleger novamente e continuar trabalhando com o submundo da cidade. Tem como seu principal concorrente o promotor e candidato Harvey Dent. Mas apesar disso, não, o Harvey não será a nossa grande história de longo prazo. Embora seja um evento emblemático para Gotham City, as eleições para a prefeitura vão ser meramente um dos passos a se tomar na direção do que está mais escondido nas entranhas da cidade, que recebeu na forma das indústrias Caldwell seu mais pesado concorrente contra as indústrias Wayne, e que tem recebido alguns incentivos curiosos da prefeitura que serão descobertos pelos dois núcleos de investigação, o Batman e a Renee Montoya. A Renee aparece aqui como uma figura independente da polícia que acabou sendo expulsa do GCPD depois de fuçar os assuntos de gente que tinha outros oficiais em sua folha de pagamento, com o Flash e o Bullock estando ali entre os responsáveis pela dispensa dela da força policial da cidade. Entretanto, ela ainda manteve contato com o Harvey e com o comissário Gordon, organizando entre eles ali um esforço conjunto, enquanto ela servia de forma autônoma como uma detetive particular. E tudo isso enquanto também se correspondia com um outro detetive que a haveria ajudado a se inserir nesse meio, que é um homem que assina suas cartas como Vic Sage, que para quem não sabe é o nome do Questão. O Questão é um personagem extremamente paranoico e os caminhos dele e da Montoya se cruzaram quando ambos investigavam algumas fatias da corrupção da cidade, mas ele pediu a ela que o mantivesse em segredo ao contactar membros da polícia ou terceiros. E suas investigações teriam se intensificado após o noticiário local informar um estranho desaparecimento de um cientista das indústrias Caldwell, o renomado Dr. Kirk Langstrom, que estava próximo de uma grande descoberta no ramo da genética. Esse inclusive é um aspecto importante, já que muitos vilões que estariam sendo combatidos pelo Batman episódio a episódio apresentariam características ou ligações com algum tipo de anomalia em seu DNA, como o Crocodilo, a Orca, o Dr. Morte, a Whisper Adair, o Cara de Barro, a Noturna. E a cada um desses vilões de características curiosas derrubados, o Batman seria levado a mais e mais pistas que o fariam descobrir coisas como compostos muito específicos que só uma empresa de grande porte poderia dar conta de produzir, e sabendo que as indústrias Wayne não trabalham com isso, ele investigaria a Caldwell, onde então se depararia com o Questão e a Montoya, no momento que coincide dos três investigarem a sede da empresa na cidade. Com todos os três na mesma página e sabendo pelo Batman que poderiam confiar plenamente no Gordon para repassar qualquer informação, todos ali podendo confiar entre si já que o Gordon é aquele contato em comum, eles seguem agindo de forma independente, mas em prol do mesmo objetivo. Enquanto o Batman consegue num dos laboratórios uma última amostra que faltava para fechar o quebra-cabeças químico, que ele foi montando vilão após vilão, ele acaba também tendo um breve diálogo com a doutora Francine Langstrom, que se depara com ele na sua invasão à sede da Caldwell, e o Batman nota que o modo que ela fala é meio estranho, evasivo, e percebe que ela até não se importa de falar sobre o Kirk e seu sumiço, o que faz o Batman deixar uma escuta no local.
Enquanto isso, Harvey Dent no decorrer da história já teria entrado em contato com Rupert Thorne, que se ofereceu para lidar com a sua campanha e garantir sua vitória se ele pudesse estar disposto a uma colaboração saudável entre os dois após sua eleição, e a Montoya acaba presenciando o diálogo dos dois, já que planejava entregar alguns dos documentos da Caldwell pro Harvey para ele cuidar de toda aquela papelada para uma denúncia e acusação pesadas à empresa, que inclusive também recebe dinheiro do Thorne. E pelo fato da Montoya já ter sido expulsa antes do GCPD pelos infiltrados do crime organizado, ela optou por trabalhar a parte jurídica lidando pessoalmente com o Harvey, já que ele não trabalha na polícia. Então isso levantaria menos ou nenhuma suspeita. Enquanto que o comissário Gordon ficaria a cargo de receber as informações do Batman, que consegue instruí-lo a mandar forças do GCPD para locais de recebimento de substâncias de alto risco, e a Caldwell os recebendo em segredo em docas controladas pelo Rupert Thorne. Enquanto isso, com a escuta plantada lá na sala, o Batman ouve conversas do CEO da Caldwell com uma mulher que atende pelo nome de Nyssa, que reclama do descuido e do atraso em entregar o que ela havia pedido, um exército de criaturas mutantes para colocar a cidade de joelhos e provar a seu pai que ela era plenamente capaz de render à Liga dos Assassinos essa cidade tão complicada por conta própria. E é aí que ele também ouve que a Francine estava trabalhando de total acordo e total lealdade a Caldwell, mencionando a falha do Kirk Langstrom, que havia se transformado num monstro, mas que isso não seria impeditivo para ela avançar com o projeto. Só que para Nyssa já era meio tarde, e ela apenas diz que eles estão todos com os dias contados por conta de seu fracasso. Nesse ponto, o Batman nota que algumas notícias da TV talvez não fossem a seu respeito, afinal, desde que começou sua carreira como vigilante, não faltavam relatos de pessoas sobre o avistamento de um morcego gigante. E ouvindo o papo da Francine com a Nyssa e o chefe da Caldwell, ele decide examinar isso um pouco mais a fundo. Ao mesmo tempo, o Harvey leva os papéis para formalizar sua acusação, logo depois de ter na noite anterior deixado claro que não queria mais qualquer envolvimento com o Thorne, já que ele já estava ligado numa porção de desvios que ele e a prefeitura estavam fazendo de recursos de saúde e tecnologia em conjunto com a Caldwell. Sem mencionar, claro, os testes em humanos que estavam sendo relatados naqueles documentos, mas ele não mencionou para não forçar a barra. E com isso, naquela noite, bastou uma ligação do Thorne para os seus asseclas no GCPD, que logo no dia seguinte alguém dá um banho de ácido num dos lados do rosto do Harvey, felizmente depois dele conseguir entregar tudo na mão do Gordon. Batman se reúne com o Questão, a Montoya e o Gordon para colocar o papo em dia e ressaltar que a situação toda é pior do que parece, mas durante sua conversa já é tarde demais e eles são surpreendidos por uma revoada de monstros morcego pelo céu da cidade. Sem nem pensar duas vezes, o Batman vai até o prédio da Caldwell, chegando na sala do CEO, que está completamente revirada e com manchas de sangue por toda a parte. Enquanto investiga, ele se depara com restos do jaleco da Doutora Langstrom e o que parecia ser um gravador onde ela registrava os avanços dos experimentos, e onde ela relata preocupações com o andamento do projeto com o fato da resina de Lázaro ter efeitos muito complexos e imprevisíveis, e que sabia que por conta de tudo isso tá vindo à tona depois da invasão no prédio, eles seriam mortos mais cedo ou mais tarde, mas ela não pretendia virar um porco para abate. Ela acabou deixando o gravador ligado enquanto discutia com o CEO e dizendo que eles tinham que fazer uso da fórmula o quanto antes para se defender da Nyssa e os capangas dela. E já que ele não tinha coragem para isso, ela faria por conta própria. E depois disso, sons irreconhecíveis são ouvidos e os ruídos acabam até despertando algo que dormia pendurado no teto da sala logo acima do Batman. O Batman luta contra a morcega humana e consegue se virar até que ela própria opte por fugir do local. A situação tá fora de controle por toda a cidade, mas com o raiar do dia uma oportunidade surge, pois os morcegos gigantes vão precisar dormir seguindo seus instintos mais primais, e o Batman determina os locais mais escuros da cidade para que 3 grupos procurem. Um grupo composto pelo comissário Gordon e a polícia de Gotham, um grupo composto pela Renée Montoya e o Questão, e um grupo composto pelo Batman, Alfred e Deus, que é tudo que eles têm à mão nesse momento. O Batman acaba encontrando o morcego humano que começou tudo isso, Kirk Langstrom, que parece demonstrar um pouco mais de controle sobre aquela forma monstruosa e que concorda em colaborar ao saber que a fórmula que a Francine e os outros teriam usado tinha o tipo errado de DNA de morcego, o mais violento e que se alimentava de sangue. E a quem estiver se perguntando de onde veio o bando de morcegos gigantes, isso é crédito da própria Nyssa, que desde a conversa que o Batman ouviu, ela já planejava liquidar a Caldwell e qualquer rastro que levasse até ela, mas não queria sair de mãos vazias e lá mesmo ela ordenou que roubassem a pesquisa e as amostras que já estavam prontas.
Durante as lutas e perseguições pela cidade, o Kirk consegue achar um meio de controlar aquele bando de morcegos ao se provar como o alfa deles após derrubar a forma transformada da Francine. E ele ajuda a guiá-los para um local onde eles poderão ficar contidos enquanto ele desenvolve um antídoto potente, mas que não pode fazer o mesmo por ele próprio, já que ele está transformado há tantos dias que ao recobrar a consciência naquela forma, teve uma rápida mutação que uniu o médico e o monstro num único ser. Durante a batalha, o Questão acabou se sacrificando para salvar a Montoya do bando de morcegos e assim como nos quadrinhos perto de sua morte, ele diz que confia nela para não deixar os tantos casos dele em aberto, pois esse mundo é grande demais para se deixar tantas perguntas sem uma resposta e confia que ela possa fazer isso dali em diante, a tornando a nova Questão. A Caldwell é finalmente enquadrada por suas ações, mas infelizmente o Rupert Thorne e a administração da cidade conseguem escapar através da influência que já possuíam e o prefeito corrupto acaba sendo reeleito, o que enfurece o Harvey no hospital, fazendo arrancar as bandagens que cobriam a metade do seu rosto que estava derretida. Enquanto ele jura todos de vingança ali naquele acesso de fúria, ele acaba sendo detido por um dos médicos e o pessoal do hospital que aplicam sedativo nele. O médico pede que o deixem a sós com o paciente e ele diz ao Harvey que ele não precisa se exaltar tanto porque essa piada nem chegou em sua punchline. No que o médico então remove sua máscara de cirurgia, revelando seu largo sorriso vermelho. Enquanto isso, o Batman começa suas preparações e se despede do Alfred, pois ele vai ter que viajar por um tempo para encontrar respostas para as perguntas que ainda restaram disso tudo. E ele acabou descobrindo que um dos únicos lugares que se tem algum registro de onde essa substância chamada resina de Lázaro poderia ser encontrada é nas montanhas do Himalaia, em Nanda Parbat, lugar historicamente governado pela cabeça do demônio Ra's al Ghul. E fica isso aí de gancho para uma próxima temporada. Já me diz aí o que achou dessa ideia, curte e compartilha esse vídeo para ajudar o canal a chegar cada vez mais longe. Considere apoiar pelo Pix no comentário fixado, através do Valeu, se tornando membro. Eu agradeço demais pelo seu apoio e eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima.